Boa noite, mais uma aula de física aqui pelo canal Cariri Física. Hoje nós vamos ter aula da lei de Coulomb, né? Como a gente já tinha estudado a eletrização entre as cargas e percebeu que quando se atrita um material em outro, há um deslocamento de elétron de um corpo para outro, um ganha um elétron, outro perde elétron. Mas o que acontece com esse ganho e com essa perda de elétrons? Existe uma interação ali, né? Uma força envolvendo as cargas. Ou seja, vamos imaginar que eu tenho duas cargas, dois corpos ali, e por algum motivo eu vou atritar, eu vou eletrizar ele através do atrito. Pode ser que uma carga seja positiva, a outra negativa, vai ter ali uma interação entre as cargas. Nós sabemos que se as cargas forem de sinais contrários, vai haver o que? Elas vão se atrair. Se fossem, no caso aqui, duas cargas positivas, elas iam se repelir. Mas quando elas se repelem, existe uma força existente ali. E Charles Augustin Coulomb foi o descobridor, certo? Dessa força de interação entre as cargas, existente entre as cargas. E ele percebeu ainda mais que a interação das forças entre as cargas tinha a ver com uma distância, certo? Tinha a ver com a distância. Então ele formulou a sua lei, né, que leva o seu nome. Vou colocar aqui para a gente ver. Ele diz que a força resultante que existia entre as cargas pode ser duas, três cargas, não importa os sinais, se elas são duas positivas, duas negativas, uma positiva ou negativa, isso não importa. Importante é que tenha duas cargas, certo? Aqui ela está representada, eu coloco Q1 e Q2. Tem professores que colocam Q e Qzinho, certo? Então isso não importa, a nomenclatura não importa. O importante é que você saiba que existem duas cargas que estão interagindo ali, certo? Então, através da balança de torção, né, Charles Augustin Coulomb descobriu essa interação entre as cargas. Então, força resultante é igual a constante de Coulomb, eu vou logo dizendo. Essa constante a gente não vai falar no detalhe nesse momento. A gente vai mostrar em um próximo vídeo em um gráfico que vai ficar melhor de se entender o que na realidade o que é essa constante. Mas essa é a constante no vácuo, ou seja, quando ele fez os testes nas cargas, ele fez no vácuo, ou seja, ele tirou todo o ar existente para saber a força de interação que existia entre essas cargas. Alguns livros traz K, outros traz K0, aí não vai importar isso aí, certo? Então, vezes quem? Como eu chamo? Carga 1 vezes carga 2 dividido pela distância. Agora, o interessante que ele descobriu foi aqui. A distância é o quadrado. Por quê, professor? Porque ele percebeu o seguinte, que a força resultante era proporcional ao valor das suas cargas. Quanto maior a carga, maior era a força que existia, ou de atração ou de repulsão. Mas ele também percebeu que era inversamente proporcional ao quadrado da distância. Ou seja, quanto maior a distância, menor seria a força resultante entre as cargas que estavam interagindo ali, né? Para não se adiantar muito nesse vídeo, a gente vai ver o seguinte, ó. Eu coloquei aqui, ó, K0. Aqui eu só coloquei K, não importa, essa nomenclatura não nos importa. O importante é você saber que existe essa constante eletrostática ou constante de Coulomb, que alguns livros traz no vácuo, é 9 vezes 10 elevado a 9 Newton vezes metro quadrado dividido por Coulomb quadrado. Gente, alguns alunos se atêm a esse valor, não sei porquê, mas isso aqui nada é mais do que a unidade que está medindo esse número. A unidade que está medindo esse número aí, certo? Tem um pingo aqui, mas não é negativo, certo? É uma unidade que está medindo. Então, você vai se incomodar quando alguém diz, olha, eu andei 5 km, quilômetro é km. Ali não importa pra gente, certo? Ó, Q1, Q2 ou Q3 são as cargas elétricas, elas têm que vir em Coulomb, certo? A unidade de Coulomb. E a distância entre as cargas é dada em metro. É bom salientar que essa distância sempre tem que estar em metro, mas existe um porém, é que todas
As questões vêm trazendo o milímetro, o centímetro, o decímetro. Eles nunca trazem metro, certo? Eles nunca trazem metro. Mas agora, essa aula, como é uma aula inaugural, é uma aula para aquela pessoa que está conhecendo o assunto nesse momento. A gente vai falar sobre a questão dos múltiplos e dos submúltiplos do Coulomb. Na realidade, dos submúltiplos do Coulomb, certo? Os submúltiplos do Coulomb. Por quê? Porque o Coulomb é uma unidade muito grande, certo? É uma unidade muito grande. Então, a gente trabalha com os submúltiplos dele, né? Então, vamos lá, para que vocês possam ficar atentos a isso. Vocês podem, em qualquer momento, encontrar um número e na frente dele ter assim, ó. Vou trocar o pincel para que fique melhor visualização. Um MC. Veio um número e na frente está um MC. Então, esse MC quer dizer que é 10 elevado a menos 3 Coulomb. Como assim, professor? Não entendi. Imagine só que você está lendo uma questão, quando chega lá, em certo momento, está lá um número 5 e na frente dele tem MC. Então, você vai saber que aqui é 5 vezes 10 elevado a menos 3 Coulomb. Então, MC, 10 a menos 3. Nós também temos ainda aqui, ó, o microcoulomb. Nós temos o C, 10 elevado a menos 6 Coulomb, certo? Então, se eu encontrar um número 5 e tiver o C, na realidade eu digo o C, esse é um símbolo que tem lá, certo? Que parece muito com o C, ou com o U. E se a gente tiver, nesse momento, NC, é 10 elevado a menos 9 Coulomb, nono Coulomb, mini Coulomb, micro Coulomb e nono Coulomb. E o último eu vou fazer aqui na frente, né? Se você tiver um PC, pico Coulomb, 10 elevado a menos 12 Coulomb, elevado Coulomb. Então, essa é a nomenclatura. Por que, professor, que existe essa questão? É porque, na realidade, a carga Coulomb, ela é muito grande. Ela é muito grande. Então, eu vou sair um pouquinho, que eu vou apagar um pouco, para falar falar sobre outro assunto, sobre a distância. Então, tá aqui, eu vou apagar aqui um pouco, para a gente falar sobre a questão da distância. Olha, infelizmente, a distância, geralmente, ela vem em outra unidade e precisamos nós transformarmos para metro. Infelizmente, é dessa forma. Precisamos transformar para metro. Imagine só que você tem lá uma unidade e na frente está 2 milímetros. Como transformar 2 milímetros para metro? Então, isso que eu vou fazer para vocês é para que vocês guardem na mente, certo? Guardem na mente, para que vocês não precisem estar todo o tempo tentando usar uma divisão para chegar nisso, para chegar nesse valor. Então, se eu tenho 2 milímetros nesse momento, então 1 milímetro é igual a 10 elevado a menos 3 metros. Então, se nesse momento eu tinha 2 milímetros, simplesmente eu tinha 2 vezes 10 elevado a menos 3 metros. Transformei. Não precisei fazer mais nada. Ah, professor, muito bem. E se a gente tivesse 1 centímetro? 10 elevado a menos 2 metros. E assim por diante. E se você tivesse 1 decímetro? 10 elevado a menos 1 metro. Então, milímetro, centímetro, decímetro
metro, certo? Então, esses são os submúltiplos, né? Os submúltiplos do Coulomb, certo? Que dão para vocês melhorem trabalhar. Então, eu vou dar uma parada no vídeo, vou fazer um exercício, certo? Para poder fixar bem o conteúdo. Até daqui a pouco. Pronto, retornando aqui a questão, certo? Tá aqui nosso exemplo, né? E vamos resolver aqui para ver se fixa bem esse primeiro assunto, nesse primeiro momento, né? O exemplo diz o seguinte, desculpa a caligrafia, né? E a filmagem também não estava em bom estado porque é através de celular, é isso? Está dizendo o seguinte, determine um módulo. Eu vou até parar um pouquinho aqui e falar sobre a questão módulo. Olha, gente, o módulo de um número é o seu positivo. Ou seja, se eu disser que uma carga é de menos 10 coulomb, isso quer dizer que você pode resolver ele em módulo e o valor dele é 10 coulomb, positivo. Entendeu? Isso quer dizer que se você estiver trabalhando com duas cargas negativas, não vai dar resultado negativo. Se tem uma negativa e uma positiva, não vai dar negativa. Os valores sempre vão admitir que são valores positivos. Isso quer dizer que não precisa eu me preocupar, nesse caso aqui, que a carga 2 está menos. Eu não preciso me preocupar. Professorzinho, o senhor não tem que se preocupar através disso, e por que tem um menos e tem um mais? É só para dizer que eles vão existir uma força aqui de interação, que eles vão se unir, né? Eles não vão se repelir. Eles vão ter uma atração entre elas. Simplesmente para me informar isso aí, nesse momento. Certo? Então, bora lá. Eu gosto muito de ter retirada dos dados a questão, né? Para poder resolver. Então, ele diz, determine o módulo da força de interação entre duas partículas eletrizadas com carga. Então, eu vou chamar de Q1. Vou chamar de Q1 4, o C. Olha, se vocês olharem aí, vocês vão perceber que o C é 10 elevado a menos 6. Isso aqui é o que mais cai nas questões de vestibulares, de Enem, de concurso. Então, aqui é 4 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Lógico que é positivo. Professor, eu preciso colocar esse positivo? Eu coloco, mas eu não trabalho com ele. Então, lá, Q2. Q2 é menos 3 microcoulomb. Então, aqui é menos 3 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Certo? Estando no vácuo a uma distância de 6. Então, ele está dizendo que a distância é de 6. 6 o quê? Centímetro. Se vocês olharem aí, quando é centímetro para metro, é duas casas. Então, está aqui, ó. Metro. Não precisa eu ir dividir centímetro. 1 centímetro, 100. Porque é 1 metro, tem 100 centímetros. Não precisa eu dividir por 100 para encontrar. Então, está aqui. Já encontrei. Não vou colocar aqui nos meus dados aqui a constante de Coulomb, porque já existe a constante de Coulomb. Certo? Então, nesse momento, eu vou colocar a fórmula aqui para poder a gente trabalhar. Então, diz o seguinte, que força resultante é igual a constante vezes carga 1 vezes carga 2 dividido pela distância ao quadrado. E agora, professor? Substituir, gente. Só substituir. Nós temos todos os dados aqui, vamos substituir. Então, força resultante será igual. Quem é K? 9 vezes 10 elevado a 9 vezes. Quem é Q1 que eu chamei? 4 vezes 10 elevado a menos 6. Quem é Q2? 3 vezes 10 elevado a menos 6. Tudo isso dividido por quem? Distância ao quadrado. Então, eu tenho 6 vezes 10 elevado a menos 2. Prestem atenção. Esse quadrado é agora. Está aqui, o quadrado. E agora, professor? Novamente. Olha, gente, eu vou puxando um pouco a resolução para cá, devido ao tamanho da lousa, para poder, né, a gente conseguir trabalhar. Então, nós vamos ter aqui que força resultante será igual.
Olha, gente, o calcanhar de Aquiles de alguns alunos que chegam ao terceiro ano e não conseguiu absorver a questão da multiplicação e da divisão, né? Então aqui nós temos notações científicas na parte do numerador e na parte do denominador, notações científicas que nós precisamos efetuar. O que é que diz a notação científica? Multiplicação de potência de base 10. Multiplica-se um número antes da base 10, conserva o 10 e soma os expoentes. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter que fazer uma multiplicação de quem? 9 vezes 4 vezes 3. 9 vezes 4 vezes... Professor, e o 10? O 10 deixa onde está. A gente só conserva um 10. Então, 9 vezes 4, 36. Certo? 36 vezes 3, 108. 108. Então, 108. Vou trocar novamente aqui, botar o azul. 108. Certo? E agora, professor? Conservo um 10 e vou somar os expoentes. Só espero que vocês tenham aprendido pelo menos o jogo de sinais. Certo? Aqui eu tenho 9 menos 6 menos 6. Professor, o senhor disse que era para somar. Sim, mas prevalece o número negativo. Então, 9 menos 6 é 3. 3 menos 6 é menos 3. Menos 3. Agora eu coloco aqui e vou resolver a parte de baixo. Olha, eu vou ter 6 ao quadrado. 6 vezes 6 é 36. Vou conservar a base. E agora, professor, o que eu faço com esses dois? Aqui é potência de potência, gente. Então, eu tenho que multiplicar 2 vezes 2, que dá menos 4. Vou puxar para aqui, para poder a gente terminar. Certo? Então, nós vamos ter força resultante, 108 dividido para 36. Olha, gente, isso aqui é uma coisa lógica, que sempre eles trabalham dessa maneira. 9 vezes 4, 36. 36 vezes 3, 108. Então, eu tenho aqui que 108 dividido para 36 tem que me dar 3. Tem que me dar 3. Então, aqui me deu 3. Vou repetir. Divisão de notação por notação. Professor, agora me assustou. O que é que eu faço? Eu coloco o número que estava em cima. Então, vezes 10 elevado a 3. E pego e elevo isso para cima. Dou uma bicuda para ele subir. Só que quando ele sobe, passa a ser de denominador para numerador, ele troca o sinal. Se ele estava negativo, ele passa a ser agora quem? Positivo. Positivo. Agora eu tenho 3. Então nós temos o quê? Vou repetir a base aqui. É quanto? Eu tenho que somar os expoentes. Menos 3 mais 4 é 1. 1 o quê? Newton. Então, meu resultado, simplesmente, eu digo que a força resultante é 3 vezes 10 elevado a 1 Newton, que dificilmente, se você estiver fazendo alguma prova de vestibular, você vai encontrar isso aí, esse resultado. Ou, força resultante é 30 Newton. Certo? Então, está aqui, gente, a resolução de uma questão. Se você gostou, se eu ajudei de alguma forma a você, se inscreva no canal, dê um like aí no meu trabalho, é um canal gratuito, certo? A fins de ajudar meus alunos, tá bom? Um abraço e até a próxima aula.